Eu prometi no vídeo anterior, gente, falando sobre um curso de certificado em hospitalidade aqui no Canadá, oferecido pelo Greystone College no campus de Toronto, que eu viria aqui falar a respeito dessa realidade de trabalhar como garçom, como que funciona, e é por isso que eu estou aqui, tá? Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, muito prazer, o meu nome é Douglas Neri, e nesse canal nós falamos sobre um monte de coisa, e como eu moro no Canadá, nós falamos sobre a vida aqui também, e tudo que é relacionado a esse assunto. E eu tenho uma consultoria de educação chamada Studio Education aqui no Canadá. E aí, eu falei a respeito desse curso que eu mencionei e disse que eu viria aqui. Eu já trabalhei nesse setor, eu já trabalhei como garçom. Quando eu cheguei aqui, quase que de imediato, né, assim que eu pude, eu já comecei a trabalhar assim, mas foi porque eu tinha uma experiência de trabalho fora do Brasil inclusive, porque eu trabalhei em navios de cruzeiro por um bom tempo, onde eu era garçom. Então eu aprendi realmente um serviço muito de alta qualidade, mas quando eu cheguei aqui eu percebi que até para o Canadá era um serviço de altíssima qualidade. Olha que eu não trabalhei na melhor companhia do mundo, não. E eu percebi que o serviço aqui, na minha humilde opinião, e eu não estou falando apenas de restaurantes simples, eu estou falando de restaurantes muito chiques também, deixa muito a desejar, até na vestimenta dos profissionais e tudo isso. Então quando eu cheguei, meio que me gabando um pouco, né? Eu tinha uma postura totalmente acima do que da maioria desses profissionais. Então eu cheguei, eu tive oportunidades muito rápidas. E eu comecei através de agências de catering, agências de eventos, aquelas agências assim, olha, vai ter um casamento, não sei onde, tem que ter uma equipe de garçons para ir. Eles vão e entram em contato com os garçons que eles têm, eu era um deles, e mandavam. Muito rápido, eu assumi outras posições, foi tudo muito rápido, ao ponto de servir a Premier da província de Ontário. Então eu fui muito crescendo, porque eu tinha muita coisa nova para poder mostrar e uma qualificação muito legal para poder apresentar para esses contratantes. Então eu servi o presidente da HP, foi mudando tudo. Então assim, eu realmente ganhei um bom dinheiro com isso. Tem as agências de catering, tem os restaurantes, eu também trabalhei em restaurantes. E como que isso tudo funciona? Primeiro que sim, dá muito mais dinheiro do que muita empresa onde você senta numa mesinha e vai trabalhar, se você não tem um cargo de gerência. E olhe lá, tá, gente? Porque tinha muita gente, que tinha empresa, inclusive. Tô até pensando, falar bem a verdade, voltar e fazer uns bicozinhos por aí de garçom de novo. Porque realmente é um dinheiro que se faz muito rápido, legalmente, tudo certinho, tudo bonitinho, e pelo seu trabalho, né? Pelo suor do seu trabalho, literalmente. Eu trabalhei em restaurantes também. Então como que funciona? Existe um pouco de diferenças entre trabalhar numa empresa de eventos, de catering, uma catering company, e um restaurante. No restaurante existem as leis, obviamente, que cobrem tudo. Eu vou falar de uma primeiro na província de Ontário que cobre as duas situações, que é o fato de você precisar ter uma licença para servir álcool. Você tem que ter pelo menos 19 anos de idade na província de Ontário, tanto para consumir álcool como para vender, para servir. E aí você precisa ter o Smart Serve, que é um curso que você tem que fazer. Os estudantes que comprarem esse curso que eu falei no vídeo anterior, do Hospitality, certificado em Hospitality, oferecido pelo Greystone College, já tem incluído dentro do programa deles do college esse curso, essa preparação, que facilita inclusive para poder meio que garantir ali a aprovação, porque aí você vai ter gente em cima de você, tirando as suas dúvidas na hora, para você liberar aquele teste ali com aprovação. Mas do contrário, você tem a opção de fazer esse curso sozinho também. Esse curso, o custo é R$ 34,95 mais a taxa de 13%, que tem tudo aqui praticamente na província de Ontário. Então R$ 34,95 é o que esse curso custa. Você faz esse curso online e aí você, passando nesse curso, você tem duas chances de passar nesse teste. Passando nesse curso, você vai receber pelo correio, né, pela entrega, pelo Canada Post, a sua carteirinha do Smart Serve, que a minha não está aqui agora, mas eu tenho. Tem muito tempo que eu não a vejo. Então, para você, primeira coisa, trabalhar num bar ou num restaurante, você tem que ter isso. E você tem chances até de não ser contratado se você não tiver o Smart Serve, tá, gente? Porque se a fiscalização pega um estabelecimento com um profissional que não tem o Smart Serve, ela tá perdida, entendeu? E é muito sério o Smart Serve. Então vocês vão entender que você é responsável pela pessoa que você serve álcool, por qualquer coisa que acontecer com ela, se ela ficar ébria, se ela ficar bêbada. Então é muito delicado. Então essa é a primeira coisa. Aí vem a questão salarial. Essa aí é onde pega muita gente, que as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Eu estou novamente falando sobre a realidade da província de Ontário, mas os valores de salário são diferentes nas províncias, mas eu imagino que as regras sejam bem parecidas. Que é o seguinte, existe o salário mínimo, sim,
E aí no caso das catering companies, eles vão te pagar sempre da maneira mais legal, que tem que ser essa mesmo, de pagar pelo menos o salário mínimo da hora. A hora mínima, né, que se paga aqui por hora, na província de Ontário, desde 1 de janeiro de 2018, é $14 por hora. Então, as catering companies, elas vão pagar pelo menos isso por hora. Aí, por que eles pagam pelo menos o mínimo? Às vezes eles pagam até mais, na verdade, tá, gente? Só que é porque normalmente tem muita catering company que não autoriza você receber gorjetas, entendeu? São casamentos, então às vezes o pessoal nem tem gorjeta para poder oferecer. Então, para que você não passe por uma situação de não fazer dinheiro suficiente para as coisas da sua vida, eles vão te pagar o minimum wage. É um pouco diferente no caso de restaurantes, mas tá. Aí na catering company, sobre a qual a gente está falando agora, normalmente funciona assim, eles têm vários eventos, aí eles fazem uma entrevista, fazem a seleção, normalmente eles pedem que as pessoas tenham experiência para eles contratarem, tá, gente? A experiência é muito importante. Se você não tem experiência, eu até ofereci, como eu tive toda essa experiência de navio durante um bom tempo, um curso de garçom. Estou pensando novamente em fazer esse curso, eu acho até que precisando, que é onde eu ensinava todas essas técnicas, o setup de mesa, de tudo isso, e por um valor muito baixo, muito barato, eu fazia esse treinamento todo num dia, eu oferecia esse treinamento todo num dia mesmo. E o pessoal adorava, e o pessoal ia, muita gente inclusive, muita gente fez o curso só para poder saber como montar mesa, como abrir um vinho, como essas coisas, e muitos mesmo fizeram para poder conseguir um emprego na área e conseguiram, e eu fico muito feliz por causa disso. Então eles pedem experiência porque de repente é um casamento, entende? Só que às vezes eles oferecem um treinamentozinho também, mas mesmo assim eles pedem experiência. Aí o treinamento deles é só para alinhar com o que eles querem. Tipo assim, olha, você tem uma experiência ótima, eu sei que você consegue pegar um prato, você tem essa noção de serviço, agora a gente tem o nosso jeito de fazer. Então isso acontece também, tá? Então a experiência é fundamental. Aliás, no Canadá, a experiência de trabalho é muito importante. Nesse tipo de coisa, dá para ser uma experiência que não tenha sido canadense, como no meu caso, né? Era uma experiência internacional e acabou que foi super válida e deu tudo certo. Então aí eles têm vários eventos, eles te mandam, por exemplo, vários bookings, várias agendas, várias datas de eventos. E aí normalmente você fala, ou eles te ligam, né? De alguma maneira eles vão te oferecer o evento. Aí você decide se você vai ou não vai. Então não é uma coisa que você é obrigado, ai meu Deus, eu tenho um ponto para bater. Não é assim. É on call que diz. Eles te ligam e te perguntam, está disponível para tal coisa? Tô. Não é legal você nunca estar disponível. Tipo assim, ficar não disponível por muito tempo, porque eles te removem da lista de equipe deles, né? De staff deles, digamos assim. Aí eles têm um uniforme que normalmente você que tem que comprar, eles vão te falar, olha, é tudo preto. Na época do verão você tem que ter uma polo shirt, uma camisa polo branca, porque tem uns que pedem, porque às vezes é campo de golfe. Então tem vários eventos, casamentos, grandes eventos de business, tipo bancos, e aí você vai, banquetes, coisas com 3.000, 5.000 pessoas, tem coisas que são menores. É muito doido, você conhece vários pontos da cidade e cidades ao redor, você conhece gente de todo lugar do mundo, o seu inglês tem que conversar com um monte de gente, você vai ouvir vários sotaques diferentes. É maravilhoso, é muito bom. E tem uma vantagem de que ali vai ter alguém que vai te falar assim, olha, hoje o evento é assim, assado, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Então se você tem alguma limitação de inglês, você tem coisas que você ainda consegue fazer também, entendeu? É diferente de um restaurante. Num restaurante você vai ter que ter um domínio muito maior, porque ali se for um menu, se for um à la carte, por exemplo, você vai ter que tomar vários cuidados a respeito de alergias, de restrições, de intolerâncias. Isso é muito sério aqui no Canadá. Num evento desse, normalmente tem um mapa, o supervisor sabe quem pode e quem não pode, porque você tá lá para poder, naquela hora que começar a ir ali, fazer alguma coisa. É diferente, entendeu? De você estar ali, por exemplo, o menu já está definido, está tudo definido. Então é um evento tudo determinado. No restaurante não, no restaurante é sua responsabilidade apresentar esse prato, esses pratos, as opções de pratos, de bebidas, do que tem naquele restaurante para o cliente. Então aí é um pouco diferente. Então o catering é mais ou menos assim. Eu achei maravilhoso. Se eu pudesse escolher, eu preferiria por essa questão de interação, de conhecer vários lugares, etc, etc, etc. Aí já no restaurante, normalmente é assim, tem a hora mínima da lei do salário mínimo e tem a hora mínima que quando uma pessoa é autorizada a receber gorjeta, o restaurante pode pagar. Então às vezes, hoje eu não sei como que tá a questão, mas por exemplo, quando era 11 e pouco o salário mínimo, já aconteceu quando eu comecei,
de eu receber tipo 8, 9, começou $8, depois $9, depois mudou, porque como eu falei, as coisas foram mudando pra mim. Aí no restaurante sim, você tem todas essas responsabilidades a respeito de menu, explicar tudo isso, explicar bebida, entender restrições alimentares, entender alergias, isso é sério demais. A questão de Smart Serve entra com mais peso ainda nessa hora, você tem que checar, tentar fazer cálculo de teor alcoólico, teor etílico, né, que eles falam da pessoa, reações, comportamentos, reflexos físicos, o olhar da pessoa, o tom de voz. É mais preocupante nesse sentido, mas também não é nada de se assustar, tá? Não é nada assim. No restaurante é até bem melhor do que num bar. Do bar eu nem vou falar muito porque eu não trabalhei e eu morro de medo. Deus me livre, eu não trabalharia num bar não por causa do Smart Serve, tenho medo. Mas no restaurante é mais ou menos assim. Aí você tem um salário por hora menor, só que aí você tem a gorjeta. E é aí, meu amigo, que as coisas acontecem. A gorjeta é a menina dos olhos de todo mundo. Porque o canadense satisfeito, ele te dá assim 20% de gorjeta. Tem muita gente que eu conheço que vai falar assim, não sei o quê. Quem fala isso são as pessoas que eu conheço que são do Brasil ou pessoas de outros países que não conhecem. Os canadenses que eu conheço, eles falam isso. Mas aí essas outras pessoas de outros países vão falar assim, não, os canadenses que eu conheço dão 15%. Não conheci nenhum que dê 15%, mas com satisfação. Se está insatisfeito, sim, eu já vi dar 10%, 5%. Agora, eu nunca vi nenhum canadense não dar gorjeta, mesmo estando insatisfeito. É impressionante. Parece que cria uma culpa neles de que se não der gorjeta, eles estão cometendo um crime. É impressionante. Não é crime não dar gorjeta, é falta de respeito. Porque é sabido de todo mundo que esse profissional de restaurante, ele depende da gorjeta para complementar a renda dele, porque o salário dele por hora é menor, porque a lei permite. Então, só que se faz mais dinheiro na gorjeta, muito mais dinheiro na gorjeta. Aí é importante entender onde você vai trabalhar. Quanto mais ou menos custa o prato do menu, se você já está aqui e quer analisar um restaurante, sonda mais ou menos quanto mais ou menos dá uma conta básica nesse restaurante, você começa a ter uma ideia de se valeria a pena trabalhar ali ou não. Só que aí tem estabelecimentos que falam, esse dinheiro é todo seu. Tem outros que é assim, não, no final da semana, ou no final do dia, ou no final do mês, depende, esse valor vai ser todo dividido para o staff, entendeu? Para toda a equipe que trabalhou. Então isso depende muito também, aí você tem que ver o que você gosta também. Mas é assim que funciona e essa oportunidade de interagir com o cliente, nossa, cara, foi o que fez o meu inglês assim, aquele, né? O inglês dele tá maravilhoso, então. Não, mas foi o que destravou muito no meu inglês, muita coisa. Como eu disse, no meu caso, eu já tinha essa experiência por causa do navio de cruzeiro, então eu tinha atendimento em espanhol, eu tinha atendimento em inglês, então era uma coisa já rotineira, mas quando eu cheguei no Canadá me deu uma trava, que eu não entendi o porquê no inglês. Mas aconteceu e foi fluindo, e foi esse tipo de trabalho que foi abrindo portas para mim. Eu fui conhecendo muita gente, conheci gente de todas as indústrias, clientes ali da mesa, sabe? Eu sempre conversei com os meus clientes, sempre criou-se uma relação e por causa dessa relação eu tive muitas e muitas portas abertas, profissionalmente inclusive também, entendeu? Amizades e tudo isso. Então assim, é muito interessante, vale muito a pena. Se você for perguntar a minha opinião, eu diria assim, pra mim não tem trabalho melhor para uma pessoa que acabou de chegar num país, a não ser que ela veio pela profissão dela, fez um processo de imigração na profissão dela, eu diria que não tem trabalho melhor para fazer esse início de vida, né, gente? Porque é começar do zero. Mas eu te digo, começar do zero trabalhando em catering ou em restaurante, trabalhando assim, servindo, é começar do zero de uma maneira um pouquinho melhor, eu vou te dizer assim, tá? Financeiramente falando, vale muito a pena, mas vai depender do tipo de estabelecimento que você vai. E tudo tem um começo, né, gente? Vai mudando, vai crescendo, você vai se desenvolvendo, de repente vale a pena um restaurante bem mais simples, para você desenvolver o seu inglês, entender como que apresenta isso, entender vocabulário de menu, porque aí você tem que explicar ingrediente por ingrediente desse menu. Pode acontecer de ter um cliente que precisa entender tudo que tem ali realmente, e muitos deles pedem, tem isso, tem aquilo, tira isso, tira aquilo, e eu penei no início, entendeu? Falei, meu Deus, em espanhol até eu sabia muito mais, porque acaba que no navio era mais em espanhol do que em inglês, então foi um caos pra mim, mas eu fui, venci. Eu trabalhei num restaurante tailandês, para eu explicar esses ingredientes, minha gente. Então assim, deu tudo certo pra mim, graças a Deus. Então eu acho que compartilhar um pouco de experiência, né, vale muito a pena. Foi o que eu fiz durante muito tempo. E foi até bom lembrar disso, porque dá até saudade. Porque por causa desse movimento, desse agito de evento, sabe, dessa interação com o pessoal, isso é muito bom. E acaba que junta as duas coisas, né, gente? A grana que você vai fazer, que na minha opinião é muito boa, e essa conversa, essa interação, toda essa coisa que você vai ter e vai te favorecer no seu idioma. Eu queria compartilhar esse vídeo com você, explicar mais ou menos como que funciona.
foi um comentário do Carlos. O Carlos é um estudante da Estudo e ele deu essa ideia, eu achei maravilhosa, ainda mais que é um assunto sobre uma coisa que eu vivi, uma coisa que eu passei e que me fez muito bem, me abriu muitas oportunidades. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar no link do vídeo sobre o Smart Surf para você entender como que isso funciona. E se eu tiver mais algum outro tipo de informação relacionada, eu vou colocar ali também para vocês terem uma noção assim de como que funciona aqui, tá? Por exemplo, a questão do salário mínimo na província de Ontário. Eu vou colocar isso aqui na descrição do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deixem aí o joinha de vocês. Compartilhe com o pessoal, gente, aí nos grupos de WhatsApp, dos grupos do Canadá, do Facebook do Canadá, sobre o Canadá. Pode ser útil para eles também. E eu gostei demais de ter feito isso. Espero que vocês tenham curtido, saber um pouquinho de como que isso funcionou e que seja útil para vocês na hora de vocês pensarem, talvez seja esse um tipo de profissão que você possa iniciar a sua vida no Canadá e eu te diria que vale muito a pena. Tá bom, gente? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, obrigadão.